Produzir um filme não é uma tarefa nada fácil. Exige uma quantidade enorme de profissionais habilidosos para criar um projeto final que agrade quem irá o consumir. E por isso, produzir um filme exige muito dinheiro e muito tempo de trabalho. Porém, existem alguns indivíduos que tentam produzir o longa-metragem sem qualquer experiência e com um orçamento quase inexistente. E o resultado disso são filmes terríveis. Talvez o sinônimo de filmes ruins seja atribuído a The Room, de 2003, que é um filme encabeçado por uma misteriosa e carismática figura conhecida como Tommy Wiseau, que de alguma forma conseguiu desembolsar 6 milhões de dólares para produzir esse filme, que mesmo sendo considerado um dos piores filmes já feitos, é também um clássico cult que possui diversos fãs ao redor do mundo. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Contudo, a enigmática história de Tommy Wiseau tem um paralelo tão bizarro quanto. Essa é uma obscura e confusa história que gerou um filme que é tão ruim, mas tão ruim que consegue elevar The Room a uma obra-prima da sétima arte. Essa é a história da misteriosa produção de After the Last Season. Então, para início de conversa, vamos analisar o que é After the Last Season e entender o motivo desse filme ser tão universalmente criticado. After the Last Season, ou Depois da Última Estação, em uma tradução livre, é um filme de suspense e ficção científica lançado no ano de 2009. Dirigido, escrito, produzido e filmado por um indivíduo chamado Mark Region, que vamos falar mais sobre ele no futuro. Ele foi feito por uma produtora chamada Index Square, produtora essa que apenas lançou After the Last Season. O longa narra a história de dois estudantes de medicina que se envolvem em um caso de um serial killer que assassina diversos dos seus colegas. Logo, eles constroem uma máquina capaz de visualizar as cenas desses crimes e prever crimes futuros. Pelo menos é o que a sinopse dá a entender. E o porquê disso? Bem, vamos agora olhar para o filme em si. A primeira impressão quando você começa a ver o filme já não é uma das melhores. Essa abertura é bem esquisita, parece que a sua TV está com algum problema, e a música que a acompanha também não ajuda. A trilha sonora desse filme é um caso à parte, que a gente vai discutir mais tarde no vídeo. Agora, talvez a coisa que mais chama a atenção dentro do filme seja o seu design de produção. Tudo nesse filme parece branco, cheio de cartolinas espalhadas pelo cenário, com salas completamente vazias que passam a sensação que a maior parte do filme foi gravada dentro de um apartamento em obras, o que influencia diretamente no áudio do filme. Enquanto os diálogos acontecem, não é possível ignorar o eco absurdo que tem em grande parte dessas cenas. E isso é ainda mais elevado pelas atuações, sendo que basicamente todos os atores são amadores. E juntando isso com um roteiro extremamente arrastado e muito, mas muito confuso, torna assistir esse filme uma prova de resistência. Sem falar nos enquadramentos e nas transições de cenas, que são no mínimo questionáveis. Tem essa transição de cena que eu acho hilária de tão ruim. E uma coisa muito importante sobre esse filme são as suas sequências de animação. O diretor resolveu que, para ilustrar a reconstrução da cena do crime que a invenção que os protagonistas criaram gera, fosse feita em animação 3D. Só que ela não é muito boa, digamos assim. Eu acho que é melhor deixar vocês verem por conta própria.
Essas animações e esses modelos foram claramente feitos por uma pessoa que provavelmente não tinha muita experiência em animação. Tem essa cena que é apenas um quadrado aumentando e diminuindo e esse R voando, que me deixa com mais perguntas do que respostas, para ser sincero. Mas também vocês conseguem perceber que toda a parte da animação não possui nenhum tipo de áudio, o que deixa a experiência ainda mais desconfortável. E também os efeitos especiais são usados em cenas muito aleatórias, como nessa cena simplesmente para colocar um papel na parede. Mas se eu tivesse a difícil tarefa de escolher a melhor cena desse filme, eu escolheria essa. Essa cena deveria ser colocada em um quadro de tão perfeita, e definitivamente ela é muito melhor sem nenhum contexto. Agora que já conversamos sobre o filme em si, vamos entender melhor os seus bastidores. Como vimos, After the Last Season tem a qualidade de um filme feito por adolescentes durante o ensino médio para um trabalho de artes. Porém, o longa foi feito de fato para ser rodado em cinemas. Sim, isso passou nos cinemas, especificamente em cinemas de 4 cidades. E o interessante disso é o fato que após a curta exibição, ao invés dos negativos terem retornado para a produtora do filme, eles foram simplesmente queimados, porque era mais barato. Além de ser lançado nos cinemas, o filme ficou disponível para ser alugado na loja digital da Apple e estranhamente recebeu um lançamento em DVD, o qual é extremamente raro, o qual já foi visto sendo vendido pelo eBay por valores exorbitantes. Mas o fato mais intrigante sobre esse filme é o seu orçamento. Para produzir essa obra-prima foram necessários apenas 5 milhões de dólares. Sim, você não ouviu errado, 5 milhões de dólares. Para ter uma noção, filmes como A Visita, Donnie Darko, Jogos Mortais e o vencedor do Oscar Moonlight foram filmes recentes que custaram 5 milhões de dólares ou menos para serem feitos. Então é certo dizer que com um orçamento desse é possível fazer pelo menos um filme que pareça profissional, no mínimo. Quando você possui a informação que esse filme custou 5 milhões de dólares para ser feito, ele consegue se tornar ainda mais confuso. E uma pergunta muito pertinente surge: onde exatamente esses 5 milhões de dólares foram investidos? Porque analisando o filme, em absolutamente nenhum aspecto você encontra o motivo desse filme ter custado tanto dinheiro. O que nos leva a ele, o realizador por trás de After the Last Season, Mark Ridion. Como é possível notar no filme, Mark Ridion não leva ser cineasta como uma profissão. Na realidade, de acordo com uma entrevista dada ao site Filmmaker Magazine, Ridion durante o dia é um gerente de negócios em uma empresa imobiliária e leva a criação de filmes como um hobby. E além de dirigir After the Last Season, Ridion também dirigiu um curta-metragem de 33 minutos chamado Medium Waves, feito no ano de 2005, que também é um filme que envolve um serial killer. Porém, eu particularmente não achei nada sobre essa obra em nenhum lugar na internet, então é provavelmente uma lost media a esse ponto. Acredita-se também que o Ridion escreveu diversas reviews positivas no site IMDb. Ele criou diversas contas falsas em novembro de 2009 apenas para elevar a nota do filme, que pelo fato do mesmo ser bem obscuro, a sua página no IMDb ficou com a nota consideravelmente alta por um bom tempo, até que o próprio site removeu essas reviews e atualmente o filme possui uma das menores notas de todo o IMDb. Mas o que o diretor tem a dizer sobre como ele investiu os 5 milhões de dólares que o filme possuía de orçamento? Bem, segundo ele, a maior parte do dinheiro foi usada para a confecção dos cenários, onde ele contratou carpinteiros para criar os sets do filme. E além disso, boa parte do dinheiro foi investido nos efeitos especiais e nas animações, e que também, segundo ele, a produção do filme contou de 10 a 12 funcionários, sem contar os atores. E sabendo o resultado final do seu trabalho, fica difícil confiar em suas palavras. Afinal, o investimento não bate com a qualidade do material entregado. E acho que isso nós podemos concordar. E isso fica ainda mais estranho quando voltamos para a sua página no IMDb, onde quando analisamos os créditos de produção, notamos um padrão bem suspeito. Todos os envolvidos, exceto o diretor, apenas contam creditados em apenas um filme, After the Last Season, como por exemplo, os responsáveis pela animação do filme, que constam creditados 5 pessoas, e nenhuma delas possuem outros créditos a não ser After the Last Season. E convenhamos, isso não parece um trabalho feito por 5 pessoas.
Algo que se repete com o responsável pela trilha sonora do filme, um indivíduo chamado Michael Windham, que assim como todos os estados, não possui nenhum outro crédito além desse filme, e também não aparenta ter nenhuma presença online, como um site ou um LinkedIn. E sim, podem ser pessoas que faziam isso por hobby, e talvez não fossem tão competentes nisso. Porém, não é loucura teorizar que essas pessoas não são reais e só foram nomes que Ridge criou para não dar a entender que absolutamente tudo nesse filme foi feito por ele, desde o cenário, as músicas e as animações. Teoria essa que é reforçada pelo fato de ter sido o próprio Mark que criou a página no IMDb. Então, não seria um absurdo dizer que ele inventou pelo menos uma parte desses nomes. Mas isso nunca foi confirmado por ninguém que trabalhou no filme. Então, ainda é uma especulação. Porém, ainda existem dúvidas sobre se o orçamento do filme foi de realmente 5 milhões de dólares, como o Mark Ridge afirma. Existem três possibilidades: ou ele realmente gastou 5 milhões de dólares no filme e isso foi o resultado, ou ele está inflando os números e o orçamento foi muito menor do que alegado, ou a alternativa mais bizarra de todas: existe a possibilidade que esse filme não é nada mais que um golpe. Algumas pessoas teorizam que esses 5 milhões de dólares foi supostamente atribuído a esse filme para criar um esquema de lavagem de dinheiro e que Mark Ridge e talvez algumas outras pessoas envolvidas se beneficiaram disso pegando uma parte desse dinheiro para si. Mas é claro que não tem como se confirmar isso, mas as suspeitas existem. Enfim, após o seu lançamento, ele não chamou muita atenção, principalmente pelo fato de seu lançamento ser limitado. Entretanto, o filme mesmo naquela época criou sua base de fãs, mas apenas chamou a atenção da internet em 2016, quando o youtuber Ralph the Movie Maker fez um vídeo fazendo uma review do filme. O vídeo atualmente conta com quase 2 milhões de views. Como visto antes, Mark Ridge não se envolveu em nenhum outro projeto cinematográfico após After the Last Season. Ele meio que desapareceu do olhar público. Alguns teorizam que isso vem de simplesmente ele se sentir envergonhado de seu trabalho, além de todas as especulações que indicam que o seu filme foi criado para acobertar um crime. Mas ainda assim, existe uma pequena comunidade de fãs que aguardam ansiosamente por um novo trabalho.